em unidades públicas. Como funciona? Você como parlamentar, você tem algum tipo de... Você pode entrar em algum lugar? É meu dever, eu só pago para isso. Não posso não, é meu dever, é minha obrigação. Caramba. Assim como é obrigação do policial prender um estuprador, é obrigação do parlamentar fiscalizar toda unidade pública que está sob a competência dele, porra. Olha só, se o desgraçado do político, ele vai pra rua durante 45 dias, ininterruptamente, pedir voto, porque quando ele é eleito, ele não pode ir pra rua fiscalizar a bagaça do posto de saúde, a bagaça do abrigo, a bagaça do colégio. Porra, chego no abrigo, não tem comida. Chego no hospital, não tem médico. Chego no colégio, não tem leite. No colégio não tem leite pras crianças. Caramba, eu vou achar isso bonito, vou achar isso normal, vou fechar meus olhos? O político, ele não é eleito para ficar encastelado. Essa ideia de político dentro de gabinete é errada. O político, ele é eleito para trabalhar na rua. Ele sim tem que propor lei, ele sim tem que fazer requerimentos, ele sim tem que discutir teoria, sim, acho importantíssimo. Já tem sessão plenária para isso, terça, quarta e quinta. Por que esse desgraçado não vai fiscalizar segunda, sexta, sábado e domingo? Mas quando você começou a fazer isso, você recebeu que tipo de pressão? Todas as possíveis. O público ficou do seu lado, imagino eu. Não, o público tá do meu lado. E quem começou a te pressionar a não fazer mais isso? Vamos lá, vou te falar de um processo meu. Um processo de uma prisão que eu fiz a um coronel do Exército Brasileiro que tá pedindo mais de 37 milhões de reais meus. Sabe o que é 37 milhões de reais, você sabe? Claro que não. Tampouco eu. Sabe por quê? E baseado em quê? Durante 2 vezes eu fui fiscalizar a unidade dele. Ele, durante o horário de consulta, ele abandonou o consultório dele e estava fazendo outras atividades. Na segunda vez, ele estava roncando. Um ronco maior do que a turbina de um avião. E sabe quem estava precisando de atendimento? Era o mais pobre, morador de comunidade. Como que eu não vou prender um coronel desse? Foda-se que ele é coronel, foda-se o título dele. E aconteceu alguma coisa com ele? Foda-se que ele é oficial. Ele foi preso e o que chegou ao nosso gabinete que pelo menos ele foi retirado lá da UPA. Entendi. E colocado outro. Chegou ao nosso conhecimento. A minha missão eu fiz. Eu não posso fazer, eu não posso usurpar a minha... daí pra frente é do secretário de saúde. Claro. Cara, sinceramente, quantas vezes você viu um secretário de saúde fiscalizar uma unidade pública? Não lembro. Quantas vezes você viu o prefeito ir até o local, discutir preço de licitação e falar isso está muito caro? Chegar num local e falar, poxa, essa obra aqui não está muito boa. Porra, tá tudo muito lindo, muito bonito nas propagandas, são milhões e milhões e milhões e milhões. O prefeito lá do Rio de Janeiro queria mais de 200 milhões para propaganda, para marketing. Porra, para que isso? Propaganda política é mentira, é teatro. Propaganda política parece que nós vivemos num país, sei lá, da 4ª geração, da 5ª geração. Eu acho que eu tô em Miami, em Londres, eu não sei qual, em Dubai. Mas, Gabriel, você falou que falaram pra você, não mexe nisso. Aí... Não, oficialmente fizeram um documento. Ah, oficialmente? Não foi um toque assim? Sim, tipo... me ameaçando de prisão. Fizeram um documento do seguinte, Gabriel Monteiro, para você fiscalizar, você tem que, primeiro, comunicar a mesa diretora da Câmara. Tem que ter autorização, tem que ter publicação em diário oficial e a unidade tem que estar ciente. Ou seja... Aí teu filho tá lá, ensanguentado, precisando de médico, o médico tá dormindo, eu vou ter que esperar mais ou menos 20 dias todo esse procedimento para ir lá cobrar o direito do teu filho. Agora, teu filho tem 20 dias esperando, sangrando numa unidade pública para eu chegar? Ou será que ele vai morrer? Hein? Será que o filho do pobre, será que a manicure, será que o padeiro tem 20 dias esperando no chão? Sem um exame? Porque toda unidade pública de saúde, quase toda unidade pública grande de saúde do Rio de Janeiro, tem uma unidade particular do lado fazendo exames que deveriam ser feitos em unidades públicas e não são. E o pobre sai do consultório público, vai para o consultório particular fazer exame e volta para lá e paga. Pô. É coincidência? Hein? É coincidência, então. É dificultar para aí eu faço um projeto de lei, indicações legislativas, aí falam, Gabriel Monteiro está propondo alguma coisa impossível, que não tem como, porque ele tem que saber que é sempre assim e sempre será. É o caramba.
É o caramba. Sempre será por quê? Só porque hoje estou numa condição boa, eu tenho um plano de saúde. Só por causa disso eu vou cagar para o mais pobre? Mas hoje você não pode mais fazer isso? Você tá Hoje eu impedido? faço, que me prendam, dane-se. Você pode ser preso por causa disso. Que dane-se. Mas pode mesmo? Se te Ué, eles prender? fizeram a prefeitura fez um documento impedindo a minha fiscalização. Se você chegar num Eu vou entrar. Mas Eles vão me processar. Tá. O máximo que pode acontecer é eu ser preso, pô. Entendi. É melhor eu ser preso defendendo o mais pobre do que ser livre vendo o pobre morrer. E você que não me conhece e acha, porra, cara, esse moleque aí deve estar falando as paradas maneiras, mas deve ser tudo mentira. Cara, acompanha a minha vida. Acompanha, sei lá, fica um mês acompanhando minha vida. Eu não sou bom demais, não. Eu não sou foda, não. Eles que não fazem, que estão errados. Eu faço apenas o meu mínimo. Errado foi eu de não ter fiscalizado mais, de não ter feito mais requerimentos, de não ter feito mais projetos de lei. Errado foi eu. Eu fiz o mínimo. E quem fez menos do que eu está errado. Porque quando o político quer voto, meu amigo, é trabalho de 6 da manhã a 2 horas da manhã. Na rua, arranja dinheiro, arranja tudo. Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso de uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do Inet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E é pra isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, não perde tempo, clica agora.